Olá, boa noite. Tudo bom, pessoal? Bem-vindos à live da Qualivetes. Hoje o assunto é sobre plantas tóxicas para os pets. Todo mundo gosta de uma planta, todo mundo tem uma plantinha em casa. E aí aquela dúvida, né, do que pode fazer mal pro bichinho, o que ele pode comer, o que ele não pode, gatinhos, cachorros. Então acho que é uma live bem útil para todo mundo, né? Quem quiser chamar os amigos, quem gosta de planta, de animal, clica na setinha aqui embaixo, tipo um aviãozinho, convida o pessoal, convida os amigos, que vai ser um assunto bem interessante. Hoje a nossa convidada é uma expert no assunto, super conceituada, então aproveitem para tirar bastante dúvida com ela, que é uma honra receber a Ana Tazaki aqui. Tazaka. Só esperar o pessoal entrar. Boa noite. Olá, Ana, boa noite. Já te chamo, só tô dando um tempinho pro pessoal entrar aqui, um convidar o outro. Pessoal, clica aqui na setinha e vai chamando o pessoal. Que hoje a live é super especial, um tema que todo mundo tem curiosidade, é super importante, né? Da gente saber que plantas a gente pode ter em casa. Olá. Boa noite, gente. Mais 2 minutinhos, enquanto isso deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece, tá chegando agora aqui na Qualivetes. Eu sou a Mariana, eu sou do marketing. Aqui na Qualivetes todo mundo faz live, então tem as veterinárias, tem o pessoal do administrativo, a gente do marketing. A gente gosta de revezar aqui, todo mundo faz um pouquinho e aprende bastante aqui com as lives. Eu fico com a parte de tutora igual vocês, então minhas perguntas são aí do universo de vocês também, eu aprendo junto. Quem tiver dúvidas pode mandar a pergunta aqui pra gente, que conforme a ideia a gente vai respondendo também, tá bom? Deixa eu convidar ela aqui, só um minutinho. A gente já tentou fazer essa live no ano passado, a conexão tava ruim. Acho que dessa vez vai dar tudo certo. Deixa eu convidar ela aqui, gente. Olá. Enviei a solicitação, só esperar ela entrar. Olá, Ana. Oi, tudo Boa bem? noite, tudo bom? Boa noite. Obrigada por ter Espero. aceitado retornar aqui com a gente. Todo mundo estava esperando super essa live. E aí da outra vez teve um probleminha de sinal. Mas agora Sim, acho de que vai dar tudo conexão. certo. Ah, espero. Sim, vamos lá. Tentando. Bom, em primeiro lugar, vou pedir para você se apresentar aí, né, para o pessoal. É um currículo vasto, uma longa experiência, mas só para o pessoal entender aqui com quem que a gente está falando. Bom, o Nicolau está do meu lado, né? Quem é meu aluno, quem foi meu aluno, conhece os meus gatinhos, e aí eles ficam perguntando, mas é um E prazer a gente adora estar. quando eles participam da live. Pode deixar todo mundo aparecer, que o pessoal adora quando os bichinhos aparecem. Tá dormindinho aqui por enquanto, daqui a pouco ele pula aqui. Bom, então, em primeiro lugar, eu agradeço o convite, poder retornar aqui para falar com vocês. Da outra vez nós tivemos problemas de conexão, né? Mas acho que hoje vai dar tudo certo. E meu nome é Ana Cristina, eu sou médica veterinária, me formei há 30 anos atrás e durante a graduação eu tive a oportunidade, a honra, né, de ter a professora Silvana Gorniak como minha orientadora, e lá na USP os alunos sempre tiveram, né, aulas com plantas tóxicas, e para mim foi muito bacana porque quando eu tive essa aula na graduação me surgiu
assim, um interesse muito grande. Eu descobri que era isso que eu queria fazer, trabalhar com plantas dentro da medicina veterinária, que me surpreendeu também, né? Sim, nossa, E daí, gostoso. eu achei improvável, né? Eu falei, nossa, Sim, a gente aprende tanta coisa mas quando falou de plantas, eu fiquei muito interessada. Tive a oportunidade de fazer iniciação científica com Comigo Ninguém Pode, né? E a partir daí surgiu meu interesse por toxicologia. Então, eu atualmente sou professora de toxicologia, farmacologia. Depois eu fiz curso de direito, acabei indo para a parte de medicina legal, e tenho feito isso também, né? Então, foi muito bom, né? Esse amadurecimento com o passar do tempo, né? Fiz curso de direito também, coisas que eu não e nem sequer cogitava na época da graduação. Então, eu acho que é muito importante a gente sempre procurar, né? Ter interesse por coisas diferentes, e mesmo os meus alunos que inicialmente têm que fazer trabalhos de plantas tóxicas e não gostam de plantas a princípio, falam que é muito importante mesmo, porque tem a questão das plantas ornamentais, né? Então, para quem tem pets em casa, super importante, para o médico veterinário também, óbvio, né? Mas tem a parte da pecuária, né? Então, tem também todo um conhecimento que a pessoa tem que ter sobre plantas tóxicas que podem vir junto com a alimentação. Então, até é importante, até acho que a gente abordar isso também. Às vezes a planta também não é tóxica, mas ela está intoxicada, né? Com produtos agrotóxicos. Então, sim. são várias coisas aí que a gente pode abordar hoje. Bom, bem legal, super interessante, porque quem não tem uma plantinha em casa, né? Todo mundo adora planta, uma ou outra a gente sempre tem. Eu tô com as minhas aqui atrás e eu desconfio que elas são tóxicas depois que eu andei pesquisando. Eu Já ouvi estou de dizer olho. aqui que o lírio não é uma boa opção. Ainda bem que elas estão Não, aqui no alto, mas mas depende do animal, né? Tem animal que não liga, convive bem, e tem outros que se interessam demais, sobretudo quando a gente traz ela novinha para casa, né? E aí gera curiosidade. Depois ele se acostuma, ele pode parar de fazer isso. já uma pergunta. Eu ter só ela no ambiente causa algum tipo de intoxicação? Tem plantas que, né, causam esse. São tóxicas só por estarem no ambiente ou o animal precisa comer, ingerir a planta para fazer mal? Bom, aí você está tocando numa questão que, por exemplo, me vem aqui pensar em alergia, né? Então, tem gente, da mesma forma que nós podemos ter problemas, então existem pessoas que têm alergia a toxinas de plantas. Então, tem gente que tem problema com pólen, né? Da mesma forma que a gente vai no alergista, ele fala, olha, você tem problema com pólen, você tem problema com poeira, enfim, né? Então, o animal também, ele pode ser alérgico. Então, algumas raças são mais alérgicas, ou às vezes alguma diferença individual, e você vê ele espirrando, se coçando. Então, pode ter, mas não é. O mais comum com planta tóxica seria a ingestão mesmo. Entendi. Então, essa curiosidade de querer comer e tal. Uhum. E aí as plantas mais comuns aí que são tóxicas, são as mesmas para cão e para gato ou é diferente? O que é para Em tóxico para geral, um não é são as tóxico para mesmas. outro? Não, em São geral as são as mesmas. mesmas, e existem algumas questões, né? Por exemplo, ser filhote. Ser filhote, quem, né, traz um filhote para casa sabe que roer coisas, destruir, ingerir mesmo, né? Então, às vezes, você tem um animal que tem um comportamento totalmente exploratório e o outro, às vezes, pode ser até da mesma ninhada e não tem interesse nenhum. Então, eu tenho 6 gatos em casa e cada um deles é diferente. Então, uma quer tomar água na torneira, o outro quer, né, ficar pegando planta, o outro, enfim. Então, mais brincalhão. Então, é bem diferente. Agora, quando eles são filhotes, eles tendem a ser mais exploradores. E uma coisa que acontece aqui na minha casa
Por exemplo, eu não posso trazer um ramalhete de flores. Se eu trouxer, até se eu trago salsinha, cebolinha, eles querem ver o que que é, eu preciso mostrar e fazer eles cheirarem. Por exemplo, o Nicolau, ele gosta muito de cebolinha, adora, né? Mas Olha, cebola, alho, essas coisas pode dar anemia hemolítica. Então, tem problemas, né, relacionados à hemácia. Então, não pode dar cebola crua, não pode dar cebola cozida, não pode dar cebola e alho em pó de maneira nenhuma, né? Então, uhum. eu posso ter até uma intoxicação até fatal por ingestão de temperos. E se você pensar que no dia a dia, né, hoje eu comi pizza, né? Então vem cebola. E tem gente que dá resto de comida, né? Vou dar comida temperada. Então esse tipo de comportamento não é bom. Então realmente você pode A ter cebola é só crua, se ela tiver cozida, ela também causa o mesmo também. efeito. Também não deve de maneira nenhuma. Então, tanto é que está vindo agora, né, uma coisa de fazer comida em casa, preparar e tal, E né? cebola é algo que as pessoas super colocam no arroz, né? É muito comum. Exatamente. Então, se você não é que é proibido de maneira nenhuma, né, preparar a comida em casa para dar, só que ela não pode ter tempero, né? Então, é frango, você cozinha o frango, até sal, não pode ficar colocando porque o animal vai ter hipertensão, então tem muito óleo, então não pode ter esse tipo de tempero. Então, por isso que é muito importante que se a pessoa optar por preparar a comida em casa, ela vai ter que ter um nutricionista veterinário que possa fazer analise, né, esse Exato, equilíbrio que de elabore, alimentação. né, a dieta, o cardápio certinho. Aqui no Podpets Exatamente. a Se gente é tem as cão ou profissionais se que é fazem o gato. cardápio, aí elas fazem as opções, coloca Isso, tudo certinho, o quanto de cada um, os temperos que isso. podem, que não podem, porque, gente, não É é a mesma muito coisa que a delicado. gente come, animal é muito diferente, Não. assim. Eu morro de medo de tudo que eu vou dar de diferente para mim, aí eu pergunto para elas, falo, gente, pode? Não pode? É. Esses dias E eu isso entra uma tava questão dos petiscos, por exemplo, né? De ficar dando fruta. Então, por exemplo, exato, a minha cachorra ama uva fruta, mas eu passa, fico super na dúvida. uva in natura, dá insuficiência renal, né? Sim, Então, veja, uva, que é uma coisa tão, né? é, é, que a gente come tanto, né? Pode vir dar uhum, problema. Carambola também, né? Com problema do oxalato. É, então a gente também tem que tomar muito cuidado. E também com açúcar, né? O excesso de açúcar, enfim. Enfim, aí entraria na parte da nutrição, mas é, algumas plantas podem ser tidas como tóxica. A turma fala de semente de abacate, mas é improvável, né? Consumo de semente de abacate. E nessa toada eles dizem também que então é bom até evitar dar abacate, né? Acho que é de pouca toxicidade a polpa madura, mas como tem esse problema sério em relação à semente, então a turma procura evitar. E o Nicolau, por um acaso, adora, ele gosta. Se eu colocar o claro. dedinho no abacate e der para ele experimentar, ele come tudo. Né? Então, tem essa coisa, tem animais que comem repolho inteiro, a selga, não que seja tóxica, entende? Mas é mania. A minha adora talos. Talo de couve, talo de brócolis, talo de alface americana, que é mais crocante. Tudo que é talo, eu não posso pegar Sim, para lavar, que ela fica chorando que ela quer os talos. Tem que isso. dividir tudo com ela. Eu não tem, a princípio não tem problema, eu acho que poderia ser uma Uhum. porção pequena, né? Não são plantas tidas como tóxica, mas mesmo a alface, quem tem pé de alface numa horta, por exemplo, quando a alface ela fica madura a ponto de dar flor, ela começa a liberar um leite. Você quebra o talinho, mesmo numa alface normal tem, né? Mas quando ela está muito velha, ela fica tóxica. Caramba! Isso isso é interessante de saber também, porque Muito! as plantas precisam produzir substâncias tóxicas para se proteger de insetos. Não é para se proteger do cão, do gato, nem da gente. Na Uhum. natureza, algumas plantas usam esse artifício de produzir uma toxicidade
para evitar a sua predação. Nisso, a gente vai e come, né, num determinado momento, ou numa determinada quantidade, ou um determinado semente, ou talo, ou flor, e a planta se protege produzindo naquele momento específico uma toxicidade maior. Isso é muito comum ter proteção da semente. Então, muitas das vezes, a semente que é mais tóxica, né? Então, mesmo semente de maçã tem cianeto, ácido cianídrico. Uma semente não vai fazer mal, porque tem gente que come a maçã e joga, né, o carocinho, isso não faria mal. Mas não pode ser muita coisa. Tem casos na literatura de intoxicação de suínos com morte, com um subproduto, eles davam na pocilga, um subproduto de semente de cereja, eu acho, ou pêssego, alguma coisa do tipo, que tem cianeto também. Então você vê, quando a gente come tanto, né, pêssego, chega final de ano, você vai comprar lá né, a cereja, mas a quantidade para mastigar é difícil, né, quebrar e comer o carocinho, né? Mas tem coisas mais comuns, mais fáceis, por exemplo, mandioca. Mandioca tem nível altíssimo de cianeto cru, né? Broto de bambu também, o japonês come muito, mas tem que cozinhar, para liberar o cianeto. Se não, se comer cru, ele tem um nível muito mais alto do que qualquer outra planta. Agora, se eu tiver um cachorro ou um roedor, né? Um animal com mania de roer e ele encontra e come, então eu posso ter intoxicação com anóxia, né? As extremidades vão ficar azuladas por causa do cianeto. Então, nessa hora, né, até é importante falar, muito importante que os tutores procurem um médico veterinário, né? Não, claro, gente, tudo, qualquer dúvida, tudo de diferente que a gente pensar em fazer, consulte o médico veterinário, porque qualquer coisa errada, até eu queria perguntar, como que a gente identifica que a gente fez uma besteira, que a gente deu algo e o cachorro começou, o gato começou a passar mal, ou que ele comeu alguma planta aqui de casa, ou passeando, foi em algum jardim, comeu alguma coisa, é rápido o sintoma, ele tem que comer uma quantidade grande, às vezes pouca quantidade já depende da planta, depende da planta, você pode ter uma reação imediata, com consequência fatal, né? Então, por exemplo, comigo ninguém pode, que é uma planta comum, né? Ela dá edema de glote, então pode dar asfixia. Então vai fechando a glote, né? Dá um edema, coceira, o animal começa a lacrimejar, salivar muito. E aí tem algumas coisas que a gente tem que falar de maneira geral, né? De maneira geral, quando você tem uma coisa que você vê que está machucando a boca, de maneira nenhuma fazer vomitar. Então, muito tutor, na pressa de querer ajudar, ele tenta fazer com que o animal vomite. Uma coisa é lavar a boca, né? Lavar a boca, tirar da boca o produto. Outra coisa é fazer vomitar. Porque a lógica é a seguinte: se o produto que o animal está comendo está machucando, vamos supor que é soda cáustica. Se ele está machucando a boca durante a ingestão, durante o vômito vai machucar de novo. Então ele piora a situação. E aí algumas vezes o tutor ele pensa, poxa, eu vou dar leite, né? Achando que o leite, assim como se faz com pessoas... Isso é muito comum, pessoa, tanto para humano quanto para animal, né? Isso. Comeu então a lógica... a lógica é a seguinte, tanto a água quanto o leite tem água e tem gordura, as duas substâncias diluem o veneno, qualquer que seja, no estômago, e pode acelerar a absorção no intestino, porque o intestino tem muitos metros, né? Então, o produto estava no estômago ou no intestino, quando coloca o líquido, ele dissolve, e daí ele facilita para ir para o sangue. Então a intoxicação piora em vez de melhorar. Então, se isso é feito no médico veterinário, o veterinário ele vai dar líquidos, mas ele também vai dar um jeito de expulsar logo, com purgante, ou, né, e pode analisar o produto também.
Então, o que nós comentamos é que o tutor, numa situação de emergência, Sim. ele entra em contato imediatamente com o médico veterinário para que ele possa ir se preparando para receber o animal, e que o dono ele também tem essa lucidez de pensar o que foi que eu acho que ele comeu. Foi planta? Pega o vaso e leva, ou fotografa, né? Uhum. Se o animal vomitar, então vai ter o restinho do produto lá, seja qual seja, pode ser até produto de limpeza, pega o Uhum. vômito e traz para o veterinário também. Porque o veterinário pode sentir o cheiro e falar, eu sei que isso aqui é pinho-sol. Isso aqui é Uhum. cândido, cheiro de ou o resto de planta que ele pode ver, né? Que, por exemplo, folha de Uhum. comigo ninguém pode tem um jeito, né? Uma pintinha, tem características que de repente pode ser identificada. Uhum. Então fotografar a planta ou levar a planta para o veterinário, o vômito, se for um produto químico, leva o produto para ver o rótulo, né, para Uhum. emergencialmente já poder tomar uma providência, mas ou então Então, em casa eu conversar, não faço nada, eu corro pro veterinário, não tem nada que exato, fica no máximo fazendo, tenta lavar a fazer em boca. casa. Isso, lavar a boca, né? A superfície que o animal tocou, isso sim, né? Uhum. Então, tomar esses cuidados. E E os na outra sintomas, assim, área, que eu vou perceber que ele tá com alguma intoxicação, como que o animal vai ficar, assim? Vai, incha, depende, acontece alguma isso, coisa no caso, dependendo, perceptível? né? Se for, por exemplo, comigo tem plantas que têm princípios ativos comuns, né? Em comum. Uhum. Então, a gente, quando dou aula, a gente estuda por blocos, né? Se a planta é cardíaca, renal, enfim. Então, no caso da Comigo Ninguém Pode, nós falamos que são plantas que causam problemas na orofaringe, na boca e na faringe. E essa planta específica, a Comigo Ninguém Pode, que é bem conhecida, ela age da mesma forma que espada de São Jorge, a filodendro, a antúrio, que é bem comum, copo de leite, aquelas plantas do tipo inhame, né? Hoje eu tenho no Facebook, estou num grupo de gente que come plantas não convencionais. Então, tipo Uhum. matinho, né? Que a turma acha que é mato, Punk, mas né? não para comer. As punks. E aí uma pessoa estava falando que comeu taioba, que pode comer, né? Mas que ela sentiu uma ardência, uma picância. É porque ela não estava Uhum. comendo taioba, ela estava comendo uma planta tóxica. E só que Gente, isso foi dito lá, né, para ela. Não, você está comendo a planta errada. Mas ela não se convencia. Ela falou assim: eu até gosto dessa picância, mas foi muito forte. Mas gente, que é, perigo! Se as essa normais a gente já planta. tem dúvida, as não convencionais, então aí que é um outro universo, Exato. né? Não, e esse é o perigo, porque nesse grupo especificamente, quem é botânico, quem entende mais tecnicamente, fala muito claramente que é muito perigoso esse tipo de link mesmo, porque a turma fica um estimulando o outro a comer coisas que não devem ser comidas. Né? Então, coisas para emagrecimento, e daí entra planta medicinal também. Então, muita Uhum. planta que é dita medicinal e que é dado como fitoterápico, em grande quantidade, ele é tóxico. Né? Então, tem uma planta chamada cavalinha, né? Uhum. Então, Tem uma época que ela virou moda chá de cavalinha, né, para emagrecer. isso. E aí ela depleta vitaminas e tal, e daí você pode ter. Ela tem uma enzima chamada tiaminase, né? Então ela depleta a tiamina. E aí dá problema neurológico. Então a ingestão. E aí qual que é o problema? Quem toma chá de planta medicinal, toma, faz garrafada, né? E bota na Uhum. geladeira lá e fica tomando direto. Sim. Então, esse é o problema, né, de quem tem mania disso, né? Então, não é porque é planta que a gente pode achar que ela não é tóxica ou ela é sempre benéfica. Ela não é sempre benéfica, né? Então, a gente tem que separar o joio do trigo, né?
Não Exato, por isso pode. tem tanto especialista, pessoas que estudam anos para saber, né, o poder ali das É, plantas. A gente trabalha com fitoterápicos aqui, com as ervas chinesas, e assim, elas são incríveis. Eu vejo minha cachorra toma as fórmulas e tal, eu vejo o resultado, eu falo, gente, quem tem dúvida se funciona, quando eu esqueço de comprar e deixo ela alguns dias sem, é nítido que ela começa a mancar, sente dor. Então, assim, planta tem é, muito poder, faz muito efeito. Mas tudo tem que ser não, mas combinado, estudado. Tem os exato. profissionais que estudaram, não dá para fazer a olho, porque é planta, não faz nada. Né? Não tem É um essa. exemplo, Planta tem. se a gente pensar em plantas, drogas de abuso, né? Então pensar em maconha. Então, quando a gente fala de maconha, a maconha ela tem inúmeros princípios ativos. Fumar maconha vai fazer mal, né? Mas a dúvida é qual maconha está se fumando, porque tem hoje em dia biotecnologia, então eles fazem, estudam geneticamente essas plantas e fazem plantas com alto poder alucinógeno, por exemplo. Uhum. Então, eu vou ter uma planta muito poderosa. Então, a ingestão por um cachorro, né, de maconha que a pessoa tem em casa, ou uma pessoa fumar uma maconha de muito alto teor, vai causar um efeito muito mais tóxico do que uma maconha simples, né, daquelas não selecionadas, né? Então, dizer genericamente que maconha é leve, de maneira genérica, está errado. Né? Nos E tem Estados muitos Unidos, casos de animal com intoxicação por maconha que acaba muito. pegando ali do tutor roubando, pegando E escondido, ou se tá no mesmo ambiente, isso, não sei. Mas, isso. E né, aí tem um problema, né? Porque o tutor, ele não é quer das duas contar, gumas. né? Ou ele não vai contar, ou então ele vai chegar e falar, fui eu mesmo, e aí, olha, tô curtindo. Quer dizer, então tem uns totalmente sem noção, assim, Uhum. do risco daquilo que ele está falando, né? Né? Uhum. Porque isso Mas é é maus tratos. tóxico pro animal, é perigoso. Tóxico, sim. E aí tem uma questão de sensibilidade, né? Não dá para garantir. Primeiro que o veterinário ele não vai saber qual é a procedência daquela planta e a pureza, né? Porque, por exemplo, a maconha, que é uma folhinha, é uma coisa, né? Se for cocaína, a cocaína já é uma mistura que o próprio consumidor de cocaína não está comprando uma coisa que ele garante que aquilo é cocaína, já pode estar totalmente adulterado. E isso impõe para o veterinário um problema muito maior, né? O dono não vai contar, o proprietário se recusa a esclarecer e mostrar. E mesmo que a gente tivesse em mãos, né, o produto, a gente não tem como quantificar. Um problema na medicina veterinária é quantificar e detectar produto tóxico com o grau de certeza necessário, né? Porque o Uhum. teste é caro e não tem laboratórios fáceis, né? Que você vai chegar e, eu quero fazer exame toxicológico, né? Então, acaba sendo sintomático. Por isso que o médico veterinário tem que estar muito preparado, ele tem que ter na sua base conhecimento mínimo sobre plantas. E nós temos, né, lugares onde a gente pode procurar sites americanos muito bem, né, feitos. Só que o problema é que os sites americanos falam de plantas comuns nos Estados Unidos. Né? E quando a gente Ah, vai ver a nossa flora, é muito mais rica, muito mais complexa. Outro problema também que está tendo agora é muita variedade feita por horticultores. Então, você fala assim, a Comigo Ninguém Pode que está na minha casa, é mais ou menos tóxica. Em geral, elas são tóxicas, mas eles podem fazer variedades menos tóxicas. Sabendo que ela é tóxica, fazer variedades menos tóxicas. Mas e essas plantas bonitas, coloridas, que a turma nem está pensando em toxicidade? Você está pensando em vender a planta como uma planta bonita, né? Então essa é a dúvida. Será que ela é mais ou menos tóxica dentro de casa? E aí, quando foi na outra live, né, a gente estava perto do Natal, e aí eu falei de bico de papagaio, né, porque bico de papagaio, que é aquela típica flor é a vermelha, vermelha. com Ah, vermelha, e como, quando tem aquelas
cartões de Natal do Papai Noel, então mostra lá o Papai Noel e aquelas flores vermelhas, geralmente é bico de papagaio, e que se vende muito nessa época do Muito. Natal, e deve ter gente que ainda tem, né? Porque a gente está ainda em janeiro, né? E que pode ter comprado, né? E essas dão dermatite de contato. Então, o problema é o látex. Então, você quebra a folhinha ou a pétala e aí sai um leite. Então, esse leite secando na mão ou no olho, ela irrita e queima. Não é a pior das plantas, mas é uma coisa que tem que saber que pode ocorrer, né? Então, plantas como, ela é uma eufórbia, né? E as eufórbias, isso é nome científico, né? Todas as eufórbias têm esse látex. Por exemplo, coroa de Cristo. Não sei se você sabe qual é. A turma faz Eu cerca já não viva. sei. Ela tem um caule cheio de espinho, e aí dá uma florzinha pequenininha, um buquezinho vermelho, e a turma coloca assim, geralmente na calçada ou na entrada de casas antigas, né? E aí Sei qual que é, agora eu você tá lembrei que você passando falou com o de casa cachorro antiga. assim, aí você tá passando com o cachorro, aí ele quer se enfiar lá no meio, o problema já tem o espinho, né? Sim. E mas se ele tentar comer a florzinha ou qualquer coisa, aquele látex é típico de eufórbia, como do bico de papagaio. Então ele daria problema também, né? E Então, uma coisa, quando a gente tá passeando com o animal, às vezes ele quer comer grama, quer comer mato. uhum, E aí todo mundo sim, fala, ele não sabe qual que ele pode comer. Ah, cachorro é esperto. Ele realmente não, sabe o que ele pode comer? Ou a gente tem não, que prestar atenção? Porque todo mundo fala, não, ele tem, sabe escolher qual que é o mato que pode. Deixa não, ele. E aí você não, fica, não sabe. posso deixar? Não posso deixar? Esse serzinho sabe mesmo que mato pode, que Então, mato não isso é muito pode? complexo, né? O animal que sai à rua, ele tá lá para tudo, né? Que nem a gente fala de vacinação. A vacinação é super importante para que eles não peguem, né? Não fiquem expostos a doenças muito graves. Mas sabemos, como médicos veterinários, que não existe vacina para todas as doenças. Então, tem que tomar cuidado, sim, com o local onde o animal passeia ou ficar exposto, né, com muitos animais, né? Existem doenças que não têm vacina, né? Então ele poderá vir a pegar tanto cães quanto gatos. Agora, em relação à planta, a despeito dos cães e gatos serem carnívoros, né? Então o que a gente pensa? Carnívoro vai comer carne, especificamente carne. Mas eu tenho certeza que quem tem cão sabe que os cães gostam muito de petisco vegetal. Né? Então, Adoro. comer uma frutinha, como você falou do seu comendo talo, né? Então, das necessidades que os animais têm é comer grama. E não é grama por ser grama somente, é porque tem fibra. E eles gostam de fibra para poder fazer uma autolimpeza, no sentido de que quando eles se lambem, eles ficam acumulando pelo, eles vão engolindo pelo. Então, os meus gatos, por exemplo, vomitam muito pelo, né? Então eles ficam se lambendo, 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 daqui a pouco ele precisa vomitar. Então, um jeito de ele se autopromover o vômito é comendo grama. Então, uma coisa que o tutor pode falar é o seguinte: eu levei o meu cachorro para passear, ou o meu gato, e ele comeu grama e vomitou. E então a planta é tóxica. Não, a planta não é tóxica. Aquela graminha, ela fez o efeito de forçar essa saída, né, do material. E ele Até fez quando eles isso de estão meio propósito. enjoados, aí fala, deixa eu comer grama que vomita melhora. Isso, isso. Mas tem que entender que a grama, claro, depende da grama, né? Não estou falando qualquer planta nesse sentido. Por isso que quando você vai em pet shop, tem aquelas graminhas, né? Que a gente chama de clorofila. Custa, sei lá, 3, 4 reais, 2,5. É baratinho. Então é um vasinho com aveia germinada, né? E quando aqui eu trouxe aqui 4 vasinhos, né? Eles adoram e logo na sequência eles começam a vomitar, né? Mas eu acho bom porque eles adoram. Se eu levo eles, o Nicolau ele vai passear, né? Lá embaixo aqui é um prédio e lá tem graminha. Os outros têm medo.
Mas quando ele come graminha, ele fica super feliz. Então eu coleto graminha, lavo e depois eu dou para os meus outros É isso que eu ia gatinhos. falar, de lavar, porque igual eu moro em condomínio também. Aqui eles dedetizam direto o condomínio. Eu não sei E quanto tempo dura, quanto tempo fica uhum. impregnado nas coisas da dedetização. Se depois que chove passa, ou quanto Se for tempo dura, porque piretroide, é perigoso o animal comer esses matinhos de é, condomínio que tem esses produtos de limpeza, dedetização, sei lá mais que eles passam, né? sim, eu já vi casos, né? A aluna me ligou e falou que o animal estava passando mal e tal, e logo após passear no condomínio. E ela sabia que tinha sido dedetizado. Aí eu pedi para ela ligar para o síndico e perguntar Uhum. qual foi a empresa de dedetização e qual foi o produto. E ele sabia, porque ele que faz a compra, então ele tem a Ai, nota fiscal, ele sabe o produto. E era piretroide, né? Então, no caso, dá uma reação alérgica, dá bastante alergia, problema respiratório. Inclusive, mesmo nós, né, também não podemos ficar expostos muito a piretroide. Então, esses uhum. inseticidas de tomada, inseticida de mosquito, quando ele tem piretroide, ele pode dar alergia respiratória. E quem tem Uhum. asma, então, pior ainda. Então, é uma situação assim que você tem que jogar, deixar um tempo sem ninguém, e depois de 2 horas, deixa ventilar e depois entra. Então, a gente pode, no caso lá, a aluna, sabendo que era piretroide, levou para o veterinário e daí já tomou as providências, né? Lavou e tal, né? E Uhum. aí ele melhorou, né? Mas tinha que saber o tipo, porque podia ser também órgano fosforado. Então, Uhum. o veterinário que vai saber, né, qual é o O tratamento que que correto tem a que partir fazer? do princípio ativo, Uhum. né? Entendi. Deixa Então, eu ver são aqui. Tem coisas uma assim. hum, do pessoal. Tem alguma que passou. Ah, aqui. Acho que a Marcela perguntou quanto aos temperos, como alecrim, orégano, manjericão, se tem algum problema. Eu desconheço. Talvez o alecrim seja muito forte, né? Mas, assim, não é uma pitada que vai causar problema, né? Mas, assim, como a gente está dando alimentos para os animais, então é melhor não temperar muito, né? Sal não precisa, no caso, né, cebola e alho, nem pensar, né? Uhum. Se eles pegarem, por exemplo, caiu uma cabeça de alho e o bicho comeu, é caso de levar Uhum. para o veterinário e fazer Caramba. uma lavagem, até uma lavagem gástrica, né, para tirar. Olha isso. Então, tem que tomar muito cuidado com o filhote também. Sim, porque eles são um aspirador, né? Mal dá tempo de você pegar Tudo o que eles caiu acham no que é chão. brincadeira. Eles veem que você tá na cozinha, eles já ficam ali no seu pé para não Já, perder a oportunidade. Então, é um pois é. perigo, você não pode derrubar nada. É, E aí uma pergunta aqui, que o pessoal costuma falar, que muita planta no ambiente faz mal dormir em lugar com muita planta no ambiente, porque, né, pelo ciclo da planta, do oxigênio, gás carbônico e tal, que isso faz mal. É verdade, não é? Isso faz mal pra gente, para animal? Porque não, tem gente que não, eu fala, acho não que pode ter nesse muita sentido. planta no quarto, o animal dorme na sala, e a sala é Não, cheia de planta. Se existe, se tem não, porque ter se, problema dormir em não, se ambiente com fosse muita assim, não planta. ia ter animal na floresta, né? Não é, isso é, não creio que seja esse tipo de coisa, mas, por exemplo, quando uma pessoa está hospitalizada, não é adequado ficar levando muita planta por conta do pólen, tá? Então tem É do algumas pólen, não plantas. pela planta em si, né? Tem Do gente que tem ciclo da problema com planta. pólen. Existe, agora não tenho muita certeza, mas eu acho que a prímula, ela tem problema de dermatite também. Eu sei que tem, se não me engano, é prímula mesmo, que quando o horticultor mexe muito, dá uma dermatite muito forte, até nas digitais, né? É um problema bem sério. Então, tem plantas que ornamentais mais importantes em relação a dermatite de contato, né? Mas eu queria fazer um alerta aqui também,
já que a gente está falando de plantas em casa, né, Uhum. de uma planta que é um problema muito sério, que possivelmente seja uma das piores para intoxicação e morte, que é a mamona. E ninguém fica plantando mamona em casa, né, mas leva Uhum. para casa na forma de adubo. Então tem uma coisa que chama adubo de mamona, torta de mamona. Então quando qualquer lugar assim que vende planta que você for, você vai ver uma caixinha, está escrito torta de mamona. E é bagaço de mamona. A turma planta mamona, extrai o óleo como biodiesel e o resto do bagaço é descartado e então eles aproveitam como adubo. Só que, como eu falei que os animais gostam de comer fibra, eles têm um certo Uhum. interesse por comer essa fibra logo depois que o jardineiro passa. Então, a turma chama jardineiro, no seu condomínio, por exemplo, né? Uhum. Eles podem resolver adubar com mamona, e aí depois um animal pode ir lá e se interessar por revirar aquela torta e até ingerir. E a semente da mamona, ela tem uma substância chamada ricina, e isso dá diarreia hemorrágica. Então, vocês podem receber animais com diarreia hemorrágica por conta dessa ricina. Só que a folha da mamona, ela dá convulsão, porque ela tem uma outra substância tóxica chamada ricinina. Então, eu tanto posso ter um animal convulsionando, quanto eu posso ter um animal tendo diarreia hemorrágica, ou as duas, se naquela caixa tiver as duas coisas. Então, até conversando com um médico veterinário do Morumbi, ele falou que Uhum. na região dele, como tem muita Jardim. jardinagem, a turma gasta dinheiro, né, com Uhum. planta, é comum aparecer animais intoxicados com mamona e inclusive com óbito, né, por conta disso. Então, do ponto de vista de risco, é muito grande esse risco da mamona. E tem uma coisa que piora. Quando a turma compra torta de mamona e cheira a torta de mamona, não tem muito cheiro. Só que o jardineiro mistura com farinha de osso, que também é adubo. Então, do lado da caixa de torta de mamona tem farinha de osso. Então, aí o problema não é a toxicidade da farinha do osso, e sim o cheiro. Imagina o cheiro de farinha de osso que atrai cachorro e bicho, né? Sim, eles devem. Então, isso, misturando com torta de mamona, fica uma isca, né? É muito Sim. ruim, então é perigoso. Tá? Então, nesse sentido, tem que tomar muito cuidado com o uso desse tipo de produto, tá? Não, Então, eu super acho que esse importante seria. esse cuidado, né? E outra para o veterinário também, né? Para o veterinário Sim. imaginar o que possa ter na anamnese, as perguntas, né, feitas para o tutor, Sim. tem que perguntar, né, se Aham. passou algum jardineiro, né, qual foi o trato feito, né? Então é importante aí ter Sim, esses algo que tem que cuidados. estar na mente, né? Porque às vezes você fica procurando da onde pode vir aquele mal-estar que o animal está sentindo, até você chegar na planta, ou foi alguma coisa que ele comeu do jardim, de algum lugar, demore. E isso, se tiver mais, né, ali presente na cabeça dos veterinários e tudo mais, de repente chega mais rápido, né? No que Por isso aconteceu. também eu falei do problema do produto químico na planta. Então, às vezes a planta, eu olho e falo, não, essa planta não é tóxica. A planta não é tóxica, mas foi jogado em cima um produto químico, né? Então, isso sim é o produto que vai causar intoxicação. Então, se o veterinário lá, pelo odor, ele consegue fazer essa identificação, né? Então, isso ajuda, né? A Gabi mandou uma pergunta aqui. Eu não conheço essa planta. Ela perguntou: maranta é tóxica para gatos? Amaranto, Maranto, Maranta, eu ela não sei, escreveu Maranta. Não sei se está não, digitado certo ou. tá. Não, é que assim, tem o problema da identificação das plantas, isso é um problema, por exemplo, quando se fala qual planta foi. Então, eu, veterinária, perguntando para um tutor, qual planta foi? E ele não me fotografou e não sabe dizer como ela é.
Por isso que é importante filmar ou fotografar. Ele vai falar um nome, ela vai falar, a planta chama beijinho. Eu falo assim, que planta que é beijinho? Né? Ai, Maria sem vergonha. Ai, mas que planta que é Maria sem vergonha? Porque na minha cabeça vem uma planta, mas na dele, ele está imaginando, ele chama outra planta por esse nome. E então, para o médico veterinário, é muito importante o nome científico. Né? Então, a partir do nome científico, você pode dizer se aquela planta é tóxica ou não, porque o nome científico diz exatamente a planta que ela é. Você vai colocar no Google e vai vir a planta certa. Né? Se você coloca o nome popular te traz várias coisas diferentes. Né? O Eduardo corrigiu aqui, ele falou que chama aranto. Aranto, mas eu não sei, eu já ouvi falar, mas eu não sei qual é a planta aranto. Assim, de cabeça eu não sei. Talvez é uma palmeira, eu não sei, não sei dizer. Mas falando em palmeira, tem uma que chama Ficus revoluta. E a Ficus é tóxica, hepatotóxica. Ela é uma palmeira, assim, que ela é bem rente ao chão, e então ela tem folhas de palmeira, né? E umas sementes grandes. E isso dá intoxicação, a folha dá intoxicação hepática, e a semente ela dá sintoma neurológico. É uma planta que veio do Havaí, se não me engano, e é muito plantada em jardins, em escritórios, mesmo em jardim interno. Então ela é bastante comum, chama Ficus revoluta. Procurem aí quem tiver interesse, é uma planta perigosa. E apesar da folha ser muito seca, muito dura, amigos meus já trataram de animais intoxicados por esse tipo de planta. Problema hepatotóxico. Tem bastante gente aqui perguntando da uva, da semente da uva. Acho que o pessoal ficou... A gente dá. A semente, né? Então, mas mesmo a uva, a turma fala também até de suco de uva, enfim. Então, não está esclarecido ainda o que efetivamente a uva tem, né? Ou pelo menos eu não sei, né? Mas o problema é renal, indo para uma insuficiência renal até, né? Diferente a carambola para cachorro e para gato. Então, deve-se evitar, tanto uva passa quanto uva crua, né? Não deverá fornecer. Legal. E uma pergunta também que o pessoal tem aí uma certa polêmica, a maioria acaba dando para os gatinhos, sabe que faz bem, que é o catnip. Então, tem gente que fala, é alucinógeno, não é? Já tiveram várias, né, polêmicas, só para dar uma esclarecida aqui no catnip. Eu falo do catnip em aula, né? Ele mexe com algum centro de prazer do gato, ele faz o gato ter um interesse, isso tem um fator genético, tá? Não é todo gato que é sensível ao catnip e que se interessa. Então, num grupo de gatos, pode ter alguns que não têm esse interesse. Mas aqui em casa eu já usei, coloquei, e eles realmente eles ficam interessados por objetos, por exemplo. Né? Então, brinquedos de corda, né? Então eu compro, eles não se interessam, eu coloco um pouquinho, tudo bem. E mesmo em aula eu falo que tem uma questão que a gente também tem que considerar, que até que ponto que a gente pode brincar com esse tipo de coisa, né? Por exemplo, vamos supor que jogar um spray numa coisa para ele se interessar. Né? Será que qual que é o limite entre um interesse pequeno ou um vício? Né? Então você acostumar com uma coisa que vicie a ponto de ele ficar, por exemplo, esperando você dar. Né? Então, e sendo que você brinca com ele naquela hora, depois você pega e vai embora e ele fica esperando e fica com vontade de ter.
né? E não tem. E eu, por muito tempo, eu fiquei pensando em relação ao catnip, né? Em relação a isso. A impressão que eu tenho é que, assim, no início eles se interessam, depois eles perdem o interesse, vai desaparecendo o cheirinho, né? Então eu acho que, assim, esfregar num móvel ou alguma coisa num brinquedinho pode não ser tão perigoso, né? Agora eu não saberia dizer, porque tem uns que a gente compra o vidrinho e O tem spray, o né? catnipim, ou o spray, ou essa a folhinha mesmo, e se haveria ingestão e algum problema maior ingerindo. Mas eu, particularmente, não cheguei a ver nada em relação a isso. Mas Nem todo superdose, cuidado em é caso de pouco. intoxicação, do tutor se É, empolgar, passar muito catnip, ou dar É, muito. nesse sentido seria mais perigoso o cigarro, né? O Uhum. cigarro, a maconha, né? Porque o cigarro tem muita nicotina. Então, para um animal que é destruidor, então ele poderia daí ingerir uma grande quantidade de nicotina. Então, aí sim, ele teria de ter uma retirada forçada, né? Eu teria de levar para o veterinário, fazer uma lavagem. Então, é perigoso, sim. Então a gente tem que pensar na planta, não só na planta que está no vaso, mas produtos derivados de plantas que podem vir a causar problemas, né? Uhum. Inclusive, quando fala de planta, né, plantas que têm, por exemplo, sementes muito espinhudas, já houve problemas do tipo mecânico, né, ingestão de coisas pontiagudas, que foram aspiradas para o pulmão. Então, esse tipo de coisa também deve ser considerado. E outra coisa que me veio à cabeça aqui, a gente está falando de cão e gato, mas a gente tem que Uhum. pensar em outros animais, né? Então, se é um herbívoro, sei lá, se é um jabuti, se é um, né, Uhum. um pássaro, que eventualmente consiga atingir determinadas plantas, né? Uhum. Então, o médico veterinário que vai ter que verificar, né? Tem coisas que são tóxicas, então tem coisas que são indesejáveis. Por exemplo, alimentar um papagaio só com girassol. Isso é Uhum. absolutamente indesejável, né? Ou então dar só alface, né, para um cágado, um Uhum. jabuti, aí, nesse sentido da fragilidade do casco, né? Então, precisa, para quem tem um animal, ele precisa ter instrução em relação ao manejo do animal que ele tem, né? E fornecer a alimentação adequada. No caso das plantas, para mim, eu que adoro planta, não posso ter, Uhum. porque eles são os destruidores. Uhum. Então, eu prefiro os meus gatinhos e Do as minhas que plantinhas eu olho de tem que longe. abrir mão de algum dos dois, né? Ou então deixar no local onde eles não consigam acessar, Com né? gatos é Agora, mais difícil essa estratégia, né? Com o cachorro exato, ainda dá para colocar em prateleira, colocar, mas é, gato, é, acho que não sei se tem eu alguma dica antes, aí, né? não, antes eu tinha uma noção assim que o gato, quando ele pega uma planta, ele mais rasga do que come, né? Uhum. Mas como eu tenho vários e eu já tive a experiência de trazer uma planta para casa, um vaso e tal, eles destroem totalmente. Então é muito complicado, ainda mais que eu tenho mais de um, eu não vou saber quem foi o que comeu e qual foi o que rasgou. Né? Então eu tinha para mim que Uhum. gato mais rasgava do que comia. E o Uhum. cachorro, em qualquer idade, né, dependendo do comportamento, ele vai não só destruir, como ele vai ingerir. Então o cachorro ele tende a ter maior intoxicação do que o gato. O gato é mais seletivo, ele é mais Uhum. enjoadinho e tal, né? Então, os meus gatos, por exemplo, gostam de brincar com talos. Então, da mesma forma que você falou que o seu come, os Uhum. meus eu tenho que jogar no chão, aí eles jogam para cima, pensa que é um passarinho, sei lá, eles ficam correndo para lá e para cá. Comer mesmo, não tanto. E aí eu compro, né, essa clorofila, eles gostam de ter perto, não Uhum. come tudo de uma vez, eles vão comendo de pouquinho em pouquinho,
Mas quem quiser pode, né? Vou dar a mesma dica que eu dei anteriormente, plantar milho de pipoca. Então Uhum. experimentem fazer isso. Pega milho de pipoca e coloca num vasinho. Quando estiver mais altinho, oferece e vê se eles querem comer. Então isso faz com que a planta não tenha xixi de bicho doente na rua, não é? Sim. Esse é o problema. Você está levando o animal para passear na rua e ele come uma grama que está na rua, é, animais doentes podem ter passado por lá. Então, aquela grama está contaminada. Então, se levar grama para casa, tem que higienizar, né? Então, o mais seguro é ter plantas que os animais possam comer. Esse é um fator, a falta dessa planta para comer é que faz com que ele queira, possivelmente, querer comer a planta da sua casa que não é para ele comer. Ele fala, eu quero comer, não tem, eu vou comer o que tem, né? Uhum. Então, evita, né? Você fornecer a planta correta para ele, evita esse problema. Outra Uhum. coisa que a gente aprende é que, às vezes, o cachorro, principalmente o cachorro mais do que o gato, mas o gato também pode, fazer malcriação. Fazer malcriação Uhum. porque ele está com ciúmes. Ah, então chegou um namorado. Ah, nossa, Uhum. vou destruir. Ah, chegou uma criança novinha, nasceu um bebê, eu vou fazer Sim. de malcriação. Então os animais eles têm sentimentos tão parecidos com os nossos, né? Uhum. E a forma de eles se vingar, Ou chamar né, pode ser atenção, né? Igual chamar criança mesmo, atenção. quer chamar atenção. Exatamente. Isso. Então, nessa hora, ele pode vir a comer essa planta tóxica. Mas eu tenho uma amiga que adquiriu uma cachorrinha agora e ela desaparece assim, tá roendo uma batata. Então, ela pega a batata crua e ela destrói a batata. E eu falei para minha amiga, eu falei, olha, cuidado, né? Batata crua, verde, tem produto cancerígeno. A batata crua verde, né? Uhum. Claro, tem uma quantidade grande, né? Mas a batata que ela compra é batata madura, não é esse o perigo, né? Mas às vezes eu Uhum. fico vendo essas dietas de, tem que ser berinjela com não sei o quê, com Uhum. bater de não sei que jeito, né? Então as Sim. pessoas têm que tomar muito cuidado com essas dicas de WhatsApp, né? Uhum. E essa cachorrinha, ela também fica destruindo as plantas da minha amiga. Então, ela fica quietinha, quando vai ver, ela volta mastigando a planta e Não, eles rói são o. terríveis, não dá para confiar, gente. Se tiver no alcance deles, não dá para confiar. A Pois qualquer é. momento, eles podem ter uma ideia genial de aprontar alguma coisa. E pode ser com a Por planta. isso, por isso que tem que Pode ter o ser com a telefone do cortina, do veterinário. sofá, mas pode ser com a planta. Então, Pode, pode. Então tem que tomar muito cuidado aí com os produtos da casa, né? uhum, Então, sei lá, de dica, né? É sempre ter aí de verdade o telefone do veterinário, poder ligar a todo momento. Inclusive, uma dica para caso de intoxicação é que quando uhum, você liga para o veterinário antes de ir para o veterinário, dá tempo do veterinário preparar as coisas, né? Então eu falo que tem que ser que exato. nem filmes que você já deixa tudo pronto. Você tem que imaginar, né, que é como se fosse o seu filho. Se o seu filho Uhum, estivesse indo para um hospital, você ia querer que todo mundo deixasse tudo certinho, ele chegasse, e você conseguisse fazer tudo imediatamente, né? uhum. Então, aí, a partir daquilo que o médico veterinário fala, né, para você fazer, né, é o que tem que ser feito. E não E procurar receitas caseiras no Google, nem não, nada disso, não, porque você pode imagina. piorar a situação, né? Tem Então, pessoas que fazem colocar inseticida na cabeça de criança que está com piolho, sendo que o produto é neurotóxico, né? Então faz mal para o sistema nervoso e a pessoa aprende. Ah, mas quando eu era pequena minha mãe fez isso. Ela jogou Neguvon na minha cabeça e fez um turbante. Tá errado, né? Isso caramba. dá problema neurológico e tem pessoas que jogam produtos químicos não desejáveis na pele dos animais. Então, esse papo Uhum, de jogar óleo queimado, sim. jogar criolina, isso é até criminoso, né?
Uhum. Então, hoje em dia tem lei de maus tratos e eu que trabalho com perícia, né? Então a gente tem que ter conhecimento sobre posse responsável, né? Então a posse Uhum. responsável exige que o dono, né, se instrua, né? Quando, a partir do momento que ele tem o animal, que ele tenha o mínimo de conhecimento a respeito do que é importante fazer, né? Então é Uhum. muito importante que o veterinário seja acionado, né? Não somente para caso de emergência, mas também para ver se a saúde do animal está boa antes, né? Então esse veterinário é que vai dar instrução, ele pode, nós veterinários temos uma rede de apoio, né? A gente sempre Uhum. se ajuda, né? E pode instruir melhor esse tutor com esse animal. Eu também não conheço 100% das plantas, eu conheço várias, né, mas não conheço todas, eu tenho interesse, mas uma coisa é conhecer a planta como ornamental, outra coisa é saber se ela é tóxica. Não, Então eu é um me universo surpreendo. gigantesco, né? Então a Para gente fala conhecer tudo. a gente fala das principais, né? Uhum. Então tem algumas plantas, por exemplo, que são plantas que dão ação cardíaca, né? Então podem aumentar a força de contração, e nesse caso essas plantas são muito amargas, né? Para sorte da gente, né? Então elas evitam Uhum. ser consumidas. Então a gente tem que conhecer um pouquinho dessas plantas aí para saber como tratar também, né? Porque tem tratamento. Desde que O saiba qual. tratamento costuma ser longo quando tem uma intoxicação, o animal precisa ficar internado ou consegue reverter Depende. fácil, assim. Não, então, por exemplo, se eu tiver um edema de glote muito forte, eu tenho que manter em observação, enquanto não passar aquele processo, né? Mas a tendência é melhorar, né? Se não, quando ocorre morte com Comigo Ninguém Pode, é geralmente nas primeiras 3 horas. Mas mesmo não havendo morte, ocorre necrose de ponta de língua, de gengiva, então é muito doloroso. Então precisa de um cuidado posterior, né? Então tem casos na literatura onde pessoas, né? Teve um caso onde uma pessoa estava limpando uma Comigo Ninguém Pode, junto com a irmã. Aí ela falou, nossa, essa planta aqui pinica, que ela tem uns cristais em forma de agulha mesmo, né? E aí a irmã falou assim, não, deixa de ser boba, não dá nada, quer ver? Aí pegou um pedaço e mordeu. E daí a língua dela começou a inchar e fica para fora a língua, fica parecendo uma abobrinha. E aí os lábios e tal, ela foi para o pronto-socorro lá, tomou medicação, né? Mas como foi muito grave, ela acabou perdendo ponta de língua, Nossa. deu necrose de gengiva, e não morreu porque ela cuspiu a planta. Quando você coloca na boca, na hora você não sente, mas depois começa a pinicar. Então a sorte é que ela não engoliu. Se ela tivesse mordido e engolido, ela poderia ter aí um desfecho bem pior. Por uma É, besteira, né? E esse é o por uma problema de ter besteira. em casa, porque às vezes você sai, deixa seu animal sozinho, e aí às vezes você foi É, trabalhar, voltou, e aí nisso já passou meio período, um período é, inteiro, quando você chega já é tarde demais, né? Não dá tempo de fazer exatamente. mais Como um nada. medicamento, né? Medicamento também eu acho que talvez um dos mais importantes, porque os cães e os gatos podem resolver brincar com caixa de medicamento e daí Uhum. engolir, e daí quando você chega já está todo desmaiado, passando mal, então Sim. enfim, mas tem um telefone, até marquei aqui, é do Ceatox, né? Eu já tinha passado também para a turma, é do Hospital das Clínicas. Então eles Ai, fazem um que legal. serviço de atendimento para toda a população. Qualquer pessoa que liga Uhum. pode ter instruções básicas sobre como proceder. Então Isso todos para os humanos, estados, né? eles atendem veterinário também. Na verdade, Ah, eles que atendem a legal. todos. Qualquer pessoa, não precisa ser gente da área de saúde. Então, eles têm um serviço 24 horas, pelo menos tinham, né? Isso é um serviço Uhum. oferecido por todos os estados. No estado de São Paulo é no Hospital das Clínicas, né? E é Nossa, um, muito um legal zero. isso. E aí eu Vou vou falar colocar aqui o aqui sim. número do telefone, é 0800 É. 0148
110. 0148. 0800 0148 110. Ceatox. 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 Procurem na internet, né, antes de Postei aí ligar, no mas então, por comentário. exemplo, porque quando você tem uma criança que ingeriu um produto tóxico, uma pessoa adulta, eles podem dar instruções básicas como se deve fazer vomitar ou não, qual é o hospital mais perto. Então, Muito eles boa têm um essa grupo de informação. pessoas e não precisa ser médico, nem precisa ser veterinário, nem enfermeiro para ligar. Não, é bom ter O salvo aí na serviço, agenda do celular já, gente. Já salva aí, já exato, deixa, porque nunca sabe quando vai precisar ligar, né? Já deixa exato. aí Então na eles vão falar agenda. assim, olha, para seres humanos, normalmente acontece isso. Então a gente acha que para animais, quer dizer, tem as particularidades dos animais, né? Mas para coisas básicas eles conseguem minimamente instruir. Eles não estão lá para instruir animais, casos para Uhum. animais, mas eles auxiliam também. São muito prestativos. Então, é um telefone bom para ter, porque às vezes a pessoa fala, eu vou fazer vomitar. Não, não faça, né? Sim, às vezes Então, depende do mesmo lado que você tem que ver por onde tem que sair, né? Não é simples exato. assim. Não, e mesmo eu como toxicologista, já achei que era interessante dar purgante, né? Falei assim, dá um purgante. E aí ligamos para o Ceatox e eles falaram que não, que no caso era uma bateria do tipo bateria do tipo moeda, dessas de balança, de relógio, né? Essas redondinhas. E a criança tinha comido. E eu achei perigoso, né? Falei, nossa, então tem que fazer sair logo. O Cetox falou que aquilo podia reagir com aquela pilha e abrir, e se o produto saísse no intestino da criança, isso sim seria perigoso. Então era para deixar sair com as fezes. Agora, então cada situação é uma, né? Porque se aquilo é Uhum. um ímã, o ímã, ele pode, se tiver dois ímãs, ele pode dar necrose de intestino. Então ele gruda lá dentro do intestino, para lá mesmo, tem que ir para uma cirurgia de emergência. Então, essa avaliação, esse critério tem que ser médico, né? Então, lá eles têm toda uma instrução e podem auxiliar de emergência e daí leva para o veterinário mais próximo, né? A ideia é instruir. Agora, para a pessoa que tem um médico veterinário é, já é cliente de um médico veterinário, o ideal é ligar, o veterinário prepara tudo, ele leva o animal e daí ele já tem o melhor atendimento. Tá bom? Ótimo. Só um último comentário aqui do Fábio. Ele falou se com essa tendência de parede verde hoje em dia que tem na arquitetura, se tem aumentado muitos casos de intoxicação, né? Não, o problema da parede verde não é a intoxicação, Fábio. O problema da parede verde, eu adoro parede verde, mas ele aumenta a entrada de escorpião, que é Caramba! um grande problema. Ele vira uma escada para escorpião e aranha. Então, nós temos um outro problema, eu acho Isso que mesmo nas seria. grandes cidades. Ah, sim, escorpião em São Paulo está lotado. A Escorpião gente títio acha que isso é coisa de cerulato, que é o interior, né? amarelo. Não, e o envenenamento por escorpião mata crianças de até 7 anos. E mata Gente, que pessoas horror. idosas também. Então, imagina cão e gato. A gente sabe que quando morre, morre num período de 24 horas. O escorpião mata nesse período. Então, os animais, eles não têm tempo nem de ir, né? E uma coisa interessante que escorpião faz priapismo. Quando o escorpião pica um macho, dá exposição peniana. Então, isso é típico de aracnídeo neurotóxico, né? E em São Paulo nós temos muito escorpião, no estado inteiro, né? E, na verdade, se bobear no Brasil inteiro. Mas na nossa região sudeste é lotado nas grandes cidades, a gente tem muito, acho que na Lapa, Butantã, se começar a ir nos Olha, bairros e se perguntar para as pessoas que estão assistindo quem já viu escorpião,
E uma curiosidade, né? Escorpião amarelo são todos fêmeas. Então, a fêmea não precisa de macho para procriar. Uma fêmea gera outras várias fêmeas de todos os óvulos que ela Que independe dela. produzir. Independe. E aí, um escorpião faz com que você tenha vários. Né? Então, esse é o grande risco agora em São Paulo. E a parede verde, nesse sentido, seria perigoso para fazer a entrada de escorpião. Em relação à parede verde, a parede verde depende da planta, só expõe como se fosse os vasos dentro de casa, só que em vez de estar no chão, ela está na parede. Para o animal é mais difícil pegar, né? Agora, para a entrada de aracnídeos, eu acho que seria mais perigoso, e aí a pessoa teria de verificar se na região que ela mora tem ou não tem, no caso aí, né, escorpião, né? Existem problemas com aranhas também, né? Aranha Querer marrom. você tem a parede verde, você vai querer dedetizar para não ter, daí tem o problema da intoxicação pelo produto, então tem que pensar bem, mas, né? Porque às vezes não é a planta, às escorpião, vezes é o produto. Então mas escorpião não é morto por inseticida. Não, Não também não afeta. tem. Ele não é afetado. Mata outros, mas não mata o escorpião, porque ele fecha Não tem a que fazer. respiração dele. Teria de retirar mesmo. Só que, imagina, você falar para alguém ir retirar o escorpião, aí a pessoa é picada. Então, se você tiver condição, você dá uma chinelada. Agora, o problema é que os cães e os gatos vão querer pegar o escorpião e daí ele vai ser picado na boca e na pata e ele vai morrer rápido, né? Que perigo Então, essa história. o escorpião eu acho que, se eu for falar entre escorpião e planta tóxica, eu acho que o escorpião, ele mata antes que o veterinário descubra o que foi. Então, e o bicho, pensa num escorpião que tem 7 centímetros. Coloca sua mão na régua assim, pensa. É um bicho muito pequeno, né? 7 centímetros e mata uma pessoa. Então, é importante isso que o Fábio falou, né, da parede verde, nesse sentido, né? E falando em parede verde também, né, eu já tive uma situação, mas com roedor. Eu tinha um vaso com uma árvore, essa árvorezinha estava encostado no telhado da lavanderia. E um dia eu abri a porta da cozinha e levei um susto, porque tinha um rato descendo. E aí eu levei um susto, o rato levou um susto, eu entrei para a cozinha e ele subiu. Mas aí eu entendi que aquela árvore estava servindo de escada para ele. Então, o problema da parede verde que ele está falando, né, e eu falando do escorpião, também serve para essas arvorezinhas encostadas no telhado, no muro, né? Quem que você vai atrair, né? Não vivemos sozinhos, né? Na verdade, a gente que invade a casa dos bichos. Então, nada mais justo que de vez em quando a gente vai receber uma visita. Exato. E aí, aproveita, eu sei que o tempo já acabou, mas me veio na cabeça, né? Eu troquei todas as minhas redes, inclusive rede de proteção. Coloquei rede de proteção, inclusive, no banheiro, que não tinha, né? Mas vocês têm que ficar com cuidado também, porque morcego pode passar por essas redes. Então, aí eu tenho gato, o gato certamente iria pegar o morcego, e o morcego que entra dentro de casa, assim, ele pode estar doente com vírus rábico, né? Então, tem que tomar muito cuidado, mas ter rede melhora, né, a segurança, né? Sim, principalmente quem tem gato, tem que ter a casa toda telada, né? Não tem outra telada, animal vacinado, não é porque mora em apartamento que não tem que vacinar, tem que vacinar cão e gato. Se não tem o da prefeitura, leva numa clínica particular e vacina, porque o gado também está ficando muito doente com raiva, vírus rábico, né? Então, pensando em saúde como um todo, a gente tem que fazer com que todos se vacinem, que é a única proteção para a raiva, né? Não tem outra coisa para fazer.
né? Começamos com plantas tóxicas, estou falando aqui de raiva, mas aqui acho tão Não, importante sim, mas aproveitar uma a coisa puxa a oportunidade. outra, né? Tem É, essa. A gente está aqui é, para dar todas as dicas e conhecimento para os tutores. Quanto mais sim, informação, melhor. porque É a prefeitura ótimo. veio no meu apartamento para vacinar todos os animais, para aqueles que não estavam vacinados, por conta de ter encontrado morcego com vírus rábico a menos de 500 metros daqui. Então Caramba, a super prefeitura importante. descobriu e daí ela fez um círculo, né? E foi vacinando de casa em casa. Aqui um apartamento teve que vacinar, revacinar, né? Todos os animais aqui da redondeza. Olha, nem Tão sabia que você importante. fazia esse tipo de trabalho. Fazem sim. E quem não tiver, né, pode levar os animais no CCZ de São Paulo, aqui na Rua Santa Eulália, né, perto da rodoviária Tietê. Eles têm um serviço de fornecer RGA, Registro Geral Animal, dão um número para o animal, fazem microchipagem. Então, se o animal ficar perdido, passando, dá para verificar o número do microchip e depois pode ser devolvido para o tutor. Né? Quantas vezes a gente não fica Sim, desesperado porque não sabe facilita onde o animal demais, está. né? Então é muito importante que a gente conheça esse serviço. Tem um site do Centro de Controle de Zoonoses de São Paulo, convido a todos a entrar, conhecer o serviço deles, é muito bom, né? Então, eu acho que é mais uma coisa que é bom ter aí de Sim, foram conhecimento. ótimas dicas hoje. Muito obrigada por passar aqui esse tempinho com a gente. Foram informações super válidas. Acho que abriu aí o horizonte de todo mundo, né, para pensar mais sobre pelo menos esse assunto. Eu sei que é difícil da gente absorver todas essas informações, mas pelo menos se antenar no assunto, né? E pensar sobre É, isso, pesquisar, pedir ajuda para profissional, o que, que pode ter, o que, que não pode ter. Então, acho que só de, né, dar esse start aí na cabeça dos tutores e dos profissionais para prestar mais atenção nisso, foi super válido. Muito obrigada por todas as dicas, pela sua disponibilidade, por passar esse obrigada, tempinho. Mariana, Principalmente por Juliana, aí, voltar. todos. E sem cair a internet, o que é mais Não, deu importante. tudo certo hoje. Foi ótimo. Então tá bom. Então, obrigada a todos. Espero Obrigadão. ter aí ajudado vocês. Um Muito, beijo. adoramos a participação. Obrigada para todo mundo que ficou aqui com a gente. A live vai ficar salva, então indiquem aí para o pessoal, tira print aqui da gente, compartilha nas redes sociais, depois comenta aqui o que vocês aprenderam de interessante aqui com a gente, passa para o pessoal, né, essas dicas. E quanto mais gente souber disso, a gente vai estar ajudando aí os nossos bichinhos, né? Sim, Então, com certeza. vamos compartilhar a informação. Então, Obrigadão. tchau para Obrigada, vocês. Ana. Tchau, Tá? pessoal. Tudo Boa de noite bom. para todo mundo. Valeu, Boa noite. obrigada. Boa noite.